Bom, pessoal, primeira coisa, só para todos ficarem cientes, essa aula está sendo gravada, tudo bem? Se caso alguém tiver algum problema com isso, pode estar falando, que a gente interrompe a gravação. Na aula de hoje, a gente vai estar aprendendo o conteúdo do Google Drive, uma ferramenta muito bacana, muito interessante. Para quem aceitou o convite lá no e-mail, já viu quais são os tópicos que a gente vai ver, tudo bem? Então, assim, é uma ferramenta que eu acho que ela é uma das que muda mais o seu uso depois que você entende o quanto ela pode ser benéfica para você. Igual, por exemplo, a ferramenta do Google Drive, ela funciona como armazenamento em nuvem, ou seja, você pode tirar um arquivo do seu computador e mandar ele para a nuvem. Da mesma forma, você consegue receber o arquivo de alguém. Então, nessa aula, a gente vai aprender como que funciona o Google Drive, como que a gente cria arquivos dentro do Google Drive, como que a gente coloca arquivos no Google Drive, como que a gente tira arquivos do Google Drive, como que a gente compartilha e várias outras coisinhas que são bem interessantes, beleza? Eu vou projetar aqui a minha tela para vocês, que eu vou passar apenas uma pequena apresentação e a gente já começa. Ok, todo mundo está conseguindo acompanhar o slide? Sim, Não, perfeito, então. As condutas que a gente tem para toda aula são as mesmas. Desligar o microfone se não estiver falando, ativar a câmera para a gente poder acompanhar se você está gostando da aula, o que você está achando e tudo mais. Qualquer dúvida que teve, só levantar a mão. Primeiro, a gente vai introduzir o conceito de armazenamento em nuvem. O armazenamento em nuvem, ele funciona da seguinte forma. A gente fala em nuvem, mas a gente sabe que aquilo tem que estar físico em algum lugar. Não está no seu computador, mas está em algum lugar. Então, são servidores que as empresas têm para estar gerenciando esse armazenamento. Normalmente você paga por esse recurso, só que o Google oferece esse recurso gratuito para você. Então você tem ali 15 gigas de armazenamento para você estar utilizando. Você utiliza da forma que você acha melhor, com arquivos, com documentos, com PDFs. Só que se você utilizar da forma correta, ou seja, se você guardar ali apenas o que você precisa, 15 gigas é o suficiente para você fazer tudo. Por que eu falo apenas o necessário? Porque às vezes a pessoa fica guardando muita coisa ali que às vezes ela não precisa. Porque o lance do arquivo em nuvem é ele estar sempre à disposição. Ou seja, é um arquivo que você acessa ele no seu computador, você acessa no seu telefone, em qualquer lugar que você esteja, tendo acesso à internet, você acessa aquele arquivo. Então, às vezes, uma coisa que é desnecessária para você, que você não precisa mais, ou não precisa ter ali de fácil acesso, não tem tanto porque você coloca ele na sua nuvem, ok? Apenas uma breve explicação. O armazenamento em nuvem, ele é um modelo de armazenamento de dados de computador, no qual os dados digitais são armazenados em pools lógicos chamados de nuvem. O armazenamento físico abrange vários servidores e o ambiente físico normalmente de propriedade gerenciado por uma empresa de hospedagem. Então, normalmente você vai ter uma empresa que gerencia esses arquivos. E normalmente vão ser vários servidores que trabalham juntos para que aquele arquivo esteja sempre à sua disposição. Então, por exemplo, se um servidor da Google pegar fogo, quer dizer que seu arquivo vai estar corrompido? Não. Aquele arquivo ele é feito cópias em vários servidores para que assim ele esteja sempre disponível para você. Google Drive é agora o nosso foco, ele é um serviço de armazenamento e sincronização. Isso aqui é uma parte muito legal. Você consegue sincronizar arquivos que você tenha no seu computador com o seu Google Drive. Então ali você tem uma dinâmica muito grande. O Drive abriga um leque de aplicações de produtividade, que oferece edições de documento, folhas de cálculo, apresentações e muito mais. Perfeito?
Aí agora a gente vai estar abrindo o nosso Google Drive. Também é bem simples. Vamos supor, se você tiver aqui na sua conta Google já logada, que eu imagino que todos aí já estão. O que a gente faz? A gente pode vir aqui nos três pontinhos e vir aqui, olha o nosso Drive. Ou você pode vir e digitar Drive Google, onde você quiser. E é muito legal se depois que você abrir o Drive, você favoritar ele na sua tela inicial do Chrome, porque ali ele vai estar sempre fácil. Igual, por exemplo, eu tenho aqui o Gmail, planilhas, apresentações, porque assim eu consigo uma dinâmica bem maior. Então, vamos supor, eu quero o Drive, eu só venho aqui e clico nele. Agora a gente vai estar vendo como que é a interface do Google Drive. Ela é uma interface bem simples de utilizar. A primeira tela você tem os seus arquivos que você trabalhou nos últimos dias, que você adicionou nos últimos dias. Aqui você tem as suas pastas. Na lateral você tem algumas divisões, por exemplo, o que está no seu Drive, arquivos que estão no seu computador, arquivos que foram compartilhados com você, últimos arquivos, favoritados e a lixeira. Embaixo a gente também tem uma observação que a gente tem que estar atento com relação ao armazenamento. Por quê? Como eu disse, a gente tem 15 GB para serem utilizados. À medida que você vai colocando arquivos dentro do seu Drive, você vai vendo que ele vai ficando mais ocupado. Igual, por exemplo, a minha conta aqui do projeto, eu já utilizei 5,59 GB dos 15 que eu tenho disponível. Vamos supor que eu queira mais armazenamento, eu necessito de mais. Aqui a gente tem uma opção de comprar armazenamento. A gente clicando aqui, a gente vai ver os planos de assinatura que o Google tem. Por exemplo, o primeiro plano que tem depois do plano gratuito é o plano básico, que ele custa R$ 6,99 por mês, e você tem ainda essas outras vantagens, como acesso a especialistas, compartilhamento com outras pessoas, com mais 5 pessoas, com até 5 pessoas. Beleza, aí depois você tem o plano, que é um pouco mais caro, mas porém você tem 200 GB. E ainda você tem um plano que é extremamente grande, que aí já é parte do Workspace, que aí no caso você vai ter 2 TB de armazenamento, que seria o equivalente a 2.000 GB. Beleza, então. Vamos começar com uma ideia básica, uma ideia de organização. É muito interessante que o que você ponha no seu Google Drive, você consiga achar depois. Só que se você ficar só pondo os arquivos soltos lá dentro, você vai perceber que com o tempo vai ficar difícil de achar as coisas. Você tem duas soluções. A solução mais prática, que é a criação de pastas, e a segunda solução é você estar colocando, você estar pesquisando. Então, por exemplo, se você vier nessa barra de pesquisa e digitar aqui, por exemplo, o nome de um arquivo que você queira, ele vai aparecer para você. Então, por exemplo, mesmo que você às vezes colocou ele numa pasta, esqueceu em qual pasta que ele está, eu quero saber onde que meu arquivo foi parar. Beleza, vem aqui e digita o nome dele. Inclusive, você pode pesquisar também por tipos de arquivos, igual, por exemplo, eu quero pesquisar por documentos. Aí ele vai mostrar os documentos que eu tenho no meu Drive. Eu quero pesquisar por apresentações. Então, eu vou vir apresentações. Eu quero, por exemplo, planilhas. Então, aqui, sim, você consegue filtrar muito bem os arquivos que você tenha no seu Drive. Mas como que a gente cria pastas para a gente se organizar melhor? A gente vai clicar com o botão direito. Então, eu vou aqui. Lembrando que quem tiver no computador, é interessante a gente estar fazendo junto. Ok? Então vamos lá, botão direito na parte branca. Aí a gente vai. A primeira opção aqui já é pasta. Olha que interessante. Primeira coisa, a gente vai definir o nome dessa pasta. Então vamos chamar ela de, por exemplo, pasta projeto. Se você está utilizando a sua conta do projeto, beleza. Se você está utilizando outra conta, no caso, quem entrou agora pelo link que eu mandei, só uma dica, a gente tem uma conta que a gente utiliza para o projeto, que eu vi que até entrou uma pessoa aqui agora. Ó. A conta que a gente utiliza para o projeto, ela é nesse formato aqui, olha. O seu nome,
e o seu sobrenome junto, igual, por exemplo, meu nome, Ítalo Seveskin. Aí a gente utiliza ponto digitais 1 para identificar que é do projeto. Então, sim, mesmo que você tenha suas contas pessoais, essa conta aqui você vai saber que ela é para utilizar durante o curso. @gmail.com, né, que é o normal da conta do Google. Então, para quem está iniciando o curso hoje, foi em quem eu mandei o link, pode estar criando a sua conta. Se não sabe como que cria uma conta do Google, pode estar me chamando, mas a gente teve uma aula sobre isso, a primeira aula. Se quiser também eu mando o link dessa aula e você assiste depois, tá bom? Então vamos continuar aqui, olha, vamos criar a nossa pasta, vamos chamar ela de pasta projeto ou pasta curso, que você acha melhor, clicar no botãozinho criar. Ao você fazer isso, você vai perceber que ela já está aqui, olha, entre as suas pastas. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pasta que chama Formações Digitais 1, onde eu coloco algumas coisas do projeto. Eu tenho uma só para o Google Docs, que eu coloco arquivos que eu utilizo nas aulas de Google Docs. Mas agora o nosso objetivo é essa pasta aqui. Vamos dar 2 cliques nela, ela vai abrir. Aqui ela vai estar vazia. Para a gente colocar arquivos nela é bem simples. A gente clica com o botão direito e a gente vem em Upload de arquivo. Clicando em Upload de arquivo, ele vai abrir o seu computador para você pesquisar nos seus arquivos. Eu tenho aqui, por exemplo, uma pasta que eu utilizo para coisas do projeto. Então, eu vou, por exemplo, eu quero colocar essa logo aqui dentro da minha pasta. Eu venho e clico no botão Abrir. Eu vou observar que aqui no cantinho vai começar a fazer o upload. Como é um arquivo bem pequeno, ele subiu bem rápido. Só que se fosse um arquivo maior, eu teria que esperar um pouquinho. Isso também pode variar de acordo com a sua internet, tá bom? Então, por exemplo, aí aqui agora eu tenho o meu arquivo. Se eu quiser abrir ele, eu quero ver ele, dou 2 cliques, ele vai carregar na minha tela. Agora, uma coisa também que é muito interessante, eu quero enviar esse arquivo para alguém. Igual, por exemplo, coloquei um arquivo no Google Meet, estou te enviando um link. Como que a gente faz isso? Bem simples. Botão direito em cima do arquivo. Vamos vir em gerar link. Quando a gente vier em gerar link, vai abrir essa telinha. Eu posso vir aqui, digitar o e-mail da pessoa, por exemplo. Quero enviar para minha conta pessoal, por exemplo. Aí, de cara, eu já vou ter que escolher essa opção. Se a pessoa que vai estar recebendo aquele arquivo, ela tem permissão de editar o arquivo, ou seja, ela consegue vir aqui e modificar, por exemplo, apagar esse arquivo. Ela pode vir apenas comentar, ou seja, se for uma pessoa que eu quero apenas saber um feedback sobre aquela situação, eu posso vir e dar uma permissão de comentador. Mas se a pessoa pode simplesmente abrir o meu arquivo e baixar no computador dela, eu vou dar uma permissão de leitor. Aí, como eu vou enviar o link por e-mail, eu preciso falar para o Google Drive se eu quero que essa pessoa seja notificada. Obviamente que é interessante que a pessoa seja notificada, porque assim ela vai ver que você mandou aquele arquivo para ela. E se você quiser adicionar uma mensagem junto, você pode também. Outra forma que você também tem é você compartilhar via link, que aí no caso seria o acesso geral, ou seja, qualquer pessoa que teve acesso a esse link consegue estar tendo acesso ao seu documento, imagem, PDF, qualquer coisa que você queira. É interessante você vir e deixar no restrito. No caso, no restrito é apenas quem você adicionar aqui. Então, por exemplo, se eu adicionar a minha conta pessoal, apenas eu e essa conta que vai ter acesso. Só que se eu vier aqui e deixar para qualquer pessoa, aí agora qualquer um que tenha o link consegue vir e acessar o meu arquivo. De cara, ele já fica com a permissão de leitor. Porque o mais óbvio é isso, quando você compartilha um link de um arquivo, ele tem que ser para leitor. Só que se eu quiser que seja editor, tudo bem, eu posso colocar a permissão de editor. Só que não é muito interessante isso, porque literalmente qualquer pessoa que tenha o seu link consegue entrar aqui e apagar o seu arquivo. Então, por padrão, eu aconselho vocês a deixarem aqui. Aí agora, se você quiser adicionar uma pessoa em específica, você vem e coloca essa pessoa como editor, tudo bem? Aqui continua habilitado para você compartilhar o link. Para você copiar esse link, é só você clicar nesse botãozinho
Ótimo, o link foi copiado. Agora eu vou fazer até um teste aqui com vocês. Eu vou abrir uma guia anônima. Agora eu já não estou mais na minha conta do projeto. Se eu vier aqui no meu e-mail, eu observo que ele vai pedir para mim logar na minha conta. E eu vou simplesmente colar o link que eu copiei. Observa o seguinte, ele já vai abrir no Google Drive, mesmo eu sem ter uma conta aqui logada, ele já vai abrir no Google Drive o arquivo que eu mandei. Só esperar um pouquinho que ele está carregando. Beleza? Então, olha, eu estou numa conta anônima, ou seja, eu estou em qualquer conta e eu consigo vir aqui e baixar o arquivo. Olha aqui a opção de fazer download. Quando eu clico nessa opção, ele vai vir aqui e já fazer o download para mim, olha. Agora aqui já está aberto no meu computador. Olha que interessante. Então, se fosse o caso de eu compartilhar com muitas pessoas, eu faço dessa forma. Observa que eu não consigo excluir esse arquivo, eu não tenho nenhuma outra opção para excluir. Só que agora, olha a diferença. Se eu vier aqui no link de compartilhamento e mudar a opção para editor, olha o que vai acontecer. Vou atualizar aqui. Deixa eu ver se eu preciso. Aqui, ó. Olha, por exemplo, eu consigo vir e mudar o nome do arquivo. Olha que coisa. O arquivo ele chama Site9 Itabira, que é o nome do meu arquivo, o nome dessa imagem, no caso. Se eu vier aqui, olha, e mudar para teste, olha o que acontece. No caso aqui ele não vai deixar por causa que eu estou numa conta, eu estou sem uma conta. No caso, para mim fazer uma alteração, eu preciso tá logado numa conta. Mas vocês percebem que agora eu já tenho outras opções aqui, olha. Então, isso não é interessante quando você vai tornar algo público. É interessante que apenas uma pessoa ou as pessoas que você queira façam modificações. Igual, por exemplo, eu posso vir adicionar um comentário. Por exemplo, eu quero comentar aqui, ó. Eu posso vir e colocar um comentário. Agora, olha que coisa. Se eu vier aqui no arquivo, observo que já ele vai processar ainda, mas vai aparecer aqui que apareceu um comentário anônimo. Aí, por exemplo, outra coisa que é interessante, como que eu tiro um arquivo do Google Drive? Bem simples também. Clico com o botão direito e venho em remover. Antes da gente remover, eu vou só mostrar as outras opções que aparecem quando a gente clica no botão direito. A gente tem aqui visualização, que basicamente é você visualizar o arquivo, é a mesma coisa de você dar 2 cliques. Abrir com, no caso, seria para você abrir essa mesma imagem, só que com outro programa, outro recurso do Google. Por exemplo, aqui ele deu a opção do Google Documentos e esses outros dois aqui que são arquivos de nuvem também. Outra ferramenta também tem é o de compartilhar, que eu já mostrei para vocês. Ele abre essa janelinha. Gerar link. Aí agora adicionar atalho ao Google Drive. Isso aqui é interessante também. Olha, quando eu clico nessa opção, eu venho no meu Drive e venho e consigo colocar um atalho para esse arquivo em específico. Igual, por exemplo, eu vou adicionar aqui na pasta inicial. Aí agora, se eu vier aqui no Drive, olha que interessante. Ele aqui, olha, adicionou um atalhozinho para mim abrir o arquivo. Bem que, por eu já ter aberto ele aparece aqui do lado. Mas esse aqui, olha que interessante. Ele já é um atalhozinho para mim abrir esse arquivo. Então, isso é bacana também. Quando você tem muitos arquivos, se você quiser trazer um atalho para a sua área inicial, é bacana também. Outra ferramenta que a gente tem é mover, no caso, para você mover de uma pasta para outra. Igual, por exemplo, eu quero mover para a minha pasta de formações digitais. Aí aqui eu tenho pastas aqui dentro. Eu posso vir e mover para outra pasta também. Isso é bem simples, né? Igual você mover um arquivo dentro do seu computador. Eu posso vir e adicionar estrela. Aí quando eu adiciono estrela, ele fica aqui, olha, ele fica separado dos outros arquivos. Aí, no caso, é a mesma ideia daquela questão de dar um destaque. Outro recurso que a gente tem, renomear, é quando você quer mudar o nome do arquivo. Vou colocar aqui logo.
Aí você vem, você mudou o nome. Acessar detalhes é para você ver informações sobre a, o seu arquivo, igual por exemplo, quem pode acessar. Como eu deixei a permissão para todos, então qualquer um pode acessar. Se eu vier aqui mudar, eu consigo mudar essa questão. Qualquer pessoa na internet tem o link, ela consegue editar. Aí eu posso vir aqui e mudar para leitor, no caso. Aí agora, ó, agora eu vou acessar as informações aqui de novo. Só você tem acesso, no caso. Aí agora eu tenho outras informações, igual por exemplo, tipo do arquivo, é uma imagem, tamanho, o local onde ela está, quando eu coloquei esse arquivo, tal. Aí você tem algumas informações básicas, igual por exemplo, se eu quisesse adicionar uma descrição do que é essa imagem, eu vou colocar assim, ó, logo, City Nova Tabira, beleza. Adicionei uma informação sobre essa imagem. Por exemplo, agora se eu vier aqui, olha, por exemplo, quando alguém for acessar a imagem que eu mandei para ela, ela vai ver algumas informações a respeito. Outra coisa que a gente também tem é gerenciar versões, no caso, quando você faz uma modificação. No caso, como aqui eu só adicionei essa imagem, eu ainda não tenho versões sobre ela. Eu só tenho uma, ou seja, eu adicionei aquela imagem no dia tal. No caso aqui aparece que eu adicionei no dia 26 de novembro, é por causa que eu já tinha adicionado essa mesma imagem antes. Eu já tinha adicionado ela aqui, olha. Já tinha adicionado ela aqui. Beleza. Outra informação que é interessante é fazer uma cópia quando você quer copiar um arquivo do seu Drive. E o mais legal é fazer o download. Que é igual, por exemplo, um arquivo que às vezes você já não tem mais no seu computador. Você guarda ele apenas no seu Drive. E você quer voltar com ele para o seu computador, você consegue vir aqui e fazer o download dele. Vocês não estão comentando nada e tal, mas vocês estão conseguindo acompanhar aí a dinâmica da aula, tá legal? Só para me saber. Oi, Ítalo. Depois eu queria que você me mostrasse como que coloca um arquivo aí dentro. Como que coloca o arquivo dentro da pasta, no caso? Isso. Beleza, então. Para você colocar um arquivo dentro da sua pasta, você clica com o botão direito e vem aqui ó, em Upload de arquivo. Aí, Upload de arquivo, ele vai abrir para você procurar o arquivo do seu computador. Aí você vem pelas pastas do seu computador e escolhe. Certinho? Certinho. Perfeito, então. Igual eu estava comentando, se você colocou um arquivo no seu Drive e depois você tirou esse arquivo do seu computador, né? Às vezes você precisava tirar ele do seu computador, ou mesmo você está em outro computador, porque como a gente sabe, o arquivo ele está na internet, então qualquer lugar que você tenha acesso à internet, você consegue estar lá acessando esse arquivo e baixando ele de novo. Então você pode vir aqui e fazer o download desse arquivo de novo. E por fim, excluir o arquivo, você clica em remover, beleza, seu arquivo sumiu dali. Outra coisa que é interessante também é fazer o compartilhamento de pastas. Igual, por exemplo, eu vou adicionar aqui, olha, todos esses arquivos. Vou observar eles carregando aqui do lado. Ok, beleza, ele trouxe todos esses arquivos aqui para mim. E agora eu quero compartilhar a pasta com todos eles juntos, ou seja, eu quero que a pessoa que vai ter acesso, ela consiga ver tudo de uma vez. Igual, por exemplo, se eu quiser compartilhar essa pasta do projeto, eu clico com o botão direito sobre ela, da mesma forma que eu fiz, compartilhar, aí vai ser aquela mesma questão, né? No caso, a pessoa vai ter acesso ou por e-mail, se você mandar por e-mail para ela, ou no caso, você vai permitir que ela acesse utilizando o link. Igual, por exemplo, eu vou colocar aqui um link. E eu vou deixar o link de leitor. Vou fazer aquele mesmo teste com vocês. Aqui, ó. Estou numa guia anônima. Vou abrir o link que a pessoa me mandou. Olha que interessante.
sem estar logado nem nada, eu consigo ter acesso a todos os arquivos. Porém, eu não consigo vir aqui, por exemplo, e excluir um arquivo. Por quê? A permissão que foi dada, ela é uma permissão de leitor. Ou seja, eu consigo apenas visualizar aquela informação. Porém, se eu vier aqui e mudar para editor, olha que coisa. Vou atualizar. Eu vou abrir esse link aqui, ó, numa conta que já está logada, que eu acho que por estar no anônimo eu não estou conseguindo mostrar o que eu estou falando. Ok. Perfeito. Igual, por exemplo, aqui eu abri uma outra conta. Estou na minha conta da faculdade. Aí agora eu consigo ter acesso à pasta pelo link que foi mandado. Então eu consigo vir aqui, por exemplo, olha, e remover um arquivo. Olha que interessante. Então vamos supor que seja uma pasta compartilhada, né, com várias pessoas. Como na hora que eu gerei o link, eu dei a permissão de editor, agora eu estou em outra conta, eu consigo vir aqui, olha, e remover. Agora, se eu voltar aqui na pasta original, deixa eu fechar essa BG anônima aqui, ó. Olha, agora eu vou voltar aqui na pasta original, olha, eu estou na minha conta do projeto. Quando eu abrir aqui, olha, o arquivo que eu excluí já não está mais. Vou voltar aqui, ó, estou na minha conta agora da faculdade. Agora eu vou vir excluir essa imagem aqui, olha. Vou voltar agora para a conta do Citinova. Vocês observaram que a imagem sumiu na hora que eu abri? Então é isso que acontece. Se você der uma permissão de edição, qualquer pessoa que tenha o link vai conseguir editar, excluir, fazer o que ela quiser. Agora, como que você controla isso de uma forma mais correta, né? Eu vou pegar, por exemplo, vou pegar aqui o meu e-mail. Agora, em vez de eu adicionar qualquer pessoa, e uma coisa também interessante, olha, se eu vier aqui na conta do projeto, né? Tirar a permissão, olha, vou vir aqui, ó, compartilhar. Eu vou vir e tirar a permissão, ó. Na verdade, não, eu vou colocar aqui restrito. Somente as pessoas que eu adicionarem aqui vão ter acesso agora a essa pasta. Eu não adicionei a minha conta da faculdade. Olha o que acontece. A estratégia sumiu. Vocês lembram que ela estava aberta aqui? Agora ela já sumiu. Por quê? Por causa que agora foi tirado o acesso dela. Só que olha que interessante. Se eu vier aqui para compartilhar, em vez de eu adicionar pelo link, eu adicionar o e-mail da pessoa, no caso, a pessoa vai conseguir abrir. Olha, eu vou abrir aqui o meu e-mail rapidão. Eu vou ver que foi me mandado um convite de acesso. Ok. Ó, Ítalo Seveskin, ponto digitais 1, compartilhou uma pasta com você. Eu vou agora abrir essa pasta. Observa que eu já vou vir para o meu Google Drive. E agora eu já tenho acesso à pasta de novo. Inclusive, eu consigo vir aqui e adicionar arquivos nela. Por quê? Foi me dado esse acesso. Então, por exemplo, quando você for trabalhar em conjunto com uma pessoa, é mais interessante você ir lá e adicionar o e-mail daquela pessoa na sua pasta, que aí vocês trabalham juntas. Vocês colocam arquivos, vocês tiram arquivos. Então, sim, vocês têm essa dinâmica. Porém, se é o caso de você precisar compartilhar um arquivo em específico, às vezes uma pasta em específica, com várias pessoas e tal, você compartilha o link, porém você deixa a permissão de apenas leitor. Aquelas pessoas que forem acessar, elas vão simplesmente conseguir visualizar o que tem lá dentro e baixar se for o caso. Beleza? Deixa eu ver aqui uma coisa também que é interessante. Só ir me guiando aqui pelos tópicos que eu coloquei para vocês.
Fica mais simples. Lembrando que igual, por exemplo, eu coloquei lá que os assuntos que a gente vai ver. Para vocês conseguirem ver os assuntos, é só vocês clicarem aqui, olha. Esse izinho tem aqui, ó, detalhes, ó. Então, beleza, o que é armazenamento, o que é Google Drive, como acessar. Ah, esse aqui é muito interessante, olha. Como adicionar um anexo do Google Drive no Gmail. Quem assistiu a aula do Gmail lembra que eu já dei até um spoilerzinho de como é que funciona. É bem simples. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui na minha conta do projeto, vou abrir aqui o meu e-mail. E agora eu quero pegar um arquivo do meu Google Drive e trazer para o e-mail, né? Que eu vou mandar para a pessoa. Como que a gente faz isso? Ó, vou vir aqui escrever, normalmente. Esperar carregar, a internet está um pouco lenta. Ok. Aqui agora, para mim adicionar um arquivo do meu Drive, eu clico aqui nessa opçãozinha, adicionar arquivo do Google Drive, e aqui agora eu vou escolher com base nos arquivos que eu adicionei. Inclusive, ó, a pasta que eu já criei, ela já aparece aqui para mim, ó, como pasta projeto. Aí aqui eu tenho todos os arquivos que eu adicionei. Os arquivos que eu excluí, eles não vão aparecer. Aí eu posso vir e adicionar esse daqui. Aí na hora de adicionar, olha que interessante, a gente tem duas opções para escolher. Se eu quero adicionar como um link do Google Drive, ou seja, a pessoa vai clicar e vai abrir no Google Drive, ou como um anexo. Olha a diferença. Se eu enviar como um anexo, olha, ele vem, olha, ele aparece assim, olha, como se eu tivesse vindo aqui. Ó, eu vou colocar do mesmo jeito para vocês verem. Esse aqui, ó. Observa que ele vem como se fosse um anexo do meu computador. Com a diferença que o anexo do computador, eu consigo vir e abrir ele. Só que, porém, eu faço o download, né? Só que se eu adicionar como um link de Google Drive, olha a diferença. Eu vou vir aqui, vou vir na pasta do projeto, vou vir aqui, e agora eu adicionei como... Eu cliquei tão rápido, né, que não deu para observar. Mas eu adicionei ele agora como um link do Google Drive. Tanto que agora, se eu clicar nele aqui, eu vou abrir o meu Drive. Então, essa dinâmica de uma ferramenta trabalhar com a outra, eu acho assim, muito bacana, que você coloca o arquivo no Drive, traz para o e-mail, gerencia suas planilhas, seus documentos. Inclusive, o próximo tópico que a gente vai ver aqui, inclusive, é esse. Na verdade, vamos ver primeiro o upload de pastas, né? Upload de pastas, como é que funciona? Estou aqui dentro da minha pasta do projeto. Em vez de eu adicionar um arquivo, eu quero adicionar uma pasta inteira. Como que faz? A gente clica em upload de pasta. Vou vir aqui, por exemplo, e vou selecionar essa pasta aqui, ó, pasta Cite Nova. Vou vir e fazer download. Aí ele está perguntando se eu quero fazer o download dos 7 arquivos para a minha pasta do projeto. Ele vai carregar. Olha que interessante. Dentro aqui da minha pasta projeto foi criada uma pasta chamada Cite Nova. E dentro dessa pasta Cite Nova, eu visualizo que eu tenho todos os arquivos que eu tinha na minha pasta no meu computador. Olha, aqui está a pasta no meu computador. E aqui está a pasta no Drive. Porém, a pasta não está sincronizada. Ou seja, se eu vier aqui, olha, e excluir esse arquivo aqui, olha, eu não excluí ele do meu Drive. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, como que a gente cria esse sincronismo de um arquivo do computador com um arquivo no Drive. Porém, agora a gente apenas subiu o arquivo do Drive, beleza? Upload de pasta, né, você pode fazer em qualquer lugar do seu Drive. Eu fiz aqui dentro da pasta do projeto, mas vocês poderiam ter feito, por exemplo, aqui no início, no caso, né? O objetivo disso é, em vez de você ficar subindo arquivo por arquivo, é você subir uma pasta inteira. Tudo bem? Deixa eu ver o próximo tópico aqui, só para a gente ir se organizando. Criação de documentos, planilhas, apresentações e formulários.
Bacana demais esse aqui. Eu posso diretamente dentro do meu Drive criar uma planilha, criar um arquivo de Docs, criar uma apresentação. Para isso, com o botão direito, eu escolho qualquer uma das opções que eu queira. Por exemplo, se eu quiser criar um arquivo de documento, que é o Google Docs. Se eu vier aqui na setinha, ele já tem duas opções, que é documento em branco, no caso você vai criar o seu documento do zero, e baseado em um modelo. Mas vamos supor que a gente queira um documento em branco. Quando você clica, ele abre a, a tela, né, do Google Documentos e aqui você consegue editar normalmente. A gente vai ter uma aula também sobre o Google Documentos. É uma ferramenta assim, olha, massa demais. É uma ferramenta que lembra o funcionamento do Word, que ela é uma ferramenta de edição de texto. Então, assim, aqui eu consigo vir e criar, olha, do jeito que eu quiser, que eu precisar. Bacana. E olha que interessante. Se eu vier aqui, olha, e colocar um nome para ele, ó, documento teste. Ele já está aqui, ó. Deixa eu filtrar aqui por documentos. Olha ele aqui, ó. Documento teste. Ou seja, ele já está aqui no meu Drive. Então, quando você cria um arquivo, ele já automaticamente já está sincronizado. Logicamente, né, que se você criasse um arquivo do Docs separadamente, você conseguiria sincronizar ele com o seu Drive normalmente. Porém, você pode vir diretamente no seu Drive e criar um arquivo, igual, por exemplo, se eu tiver aqui na minha pasta do projeto. Dentro da pasta do projeto, eu quero vir colocar uma planilha, por exemplo. Eu posso vir aqui, botão direito, planilha. Aí ele está perguntando se eu quero criar uma planilha numa pasta que é compartilhada, porque ele já sabe que outras pessoas têm acesso a essa pasta. Então, você realmente quer criar uma pasta? Ok, eu quero criar. Feito isso, ele vai abrir uma planilha em branco. Normalmente, a gente também vai ter aula sobre planilha. Aí aqui agora, tudo que eu fizer já vai estar salvo lá. Igual, por exemplo, vou dar um nome aqui para essa planilha. Vou chamar ela de planilha teste. Ok? Planilha teste, salvou. Vou só aguardar um pouquinho. Beleza, já apareceu a minha planilha aqui. Se eu vier aqui, ó, supondo que ela estiver fechada, dei 2 cliques, eu abro ela. Perfeito? Fechar aqui para a gente não sobrecarregar o processamento do computador. Compartilhamento de arquivos. A gente já viu transferência de titularidade. Transferência de titularidade eu acho massa demais também. É igual, por exemplo, um arquivo, quando você coloca ele no seu Drive, ele é seu, no caso, né? Você é o proprietário dele. Porém, você consegue transferir a titularidade dele para uma outra pessoa. Ou seja, aquela pessoa passa a ser proprietária dela. Igual, por exemplo, vou pegar aqui esse arquivo aqui, ó. Se eu vier aqui, olha, em compartilhar, eu observo que a minha outra conta, né, no caso a minha conta da faculdade, já tem acesso a ela porque eu compartilhei a pasta toda. Porém, se eu vier aqui na opção de editor e clicar em transferir propriedade, olha o que vai acontecer. Tá falando que o novo proprietário vai receber uma notificação e, inclusive, ele poderá me remover. Ou seja, se ele tirar o meu acesso, eu não vou conseguir mais acessar, porque agora ele é o proprietário. Aí aqui ainda fala, talvez você não possa mais mudar as configurações de compartilhamento, algumas pessoas perderão acesso se esse item não for compartilhado diretamente com elas. Ou seja, se o novo proprietário não der o acesso para as mesmas pessoas que eu dei, as outras pessoas não terão acesso. Mas eu vou mostrar como é que funciona essa situação. Beleza? Não é possível mudar o proprietário deste item. Ah, tá, porque já é um item que está compartilhado. Deixa eu ver aqui. Se eu adicionar uma outra pessoa.
Só uma pequena correção. Ótimo. A conta da faculdade aqui deu algum erro. Não tenho certeza por quê, mas aí eu peguei minha outra conta pessoal. Aí agora, ele aparece assim, ó, proprietário pendente, ou seja, foi enviado um convite de transferência de propriedade, basta agora que eu aceite. Vou vir aqui na minha conta pessoal. Vou ver que eu recebi um convite. Aí aparece assim, ó, convite para ter propriedades, o nome do arquivo e a extensão dele. No caso é uma imagem, arquivo.png. Eu vou vir aqui, olha, e vou aceitar a propriedade. Ó. Atualmente ela pertence à minha conta do projeto, que o nome dela é Ítalo Seveskin City Nova. Eu vou aceitar ela. Pronto, agora aceitei a propriedade, vou voltar aqui. Vou só voltar aqui. Agora, olha o que aconteceu. A minha conta pessoal é proprietária dessa imagem. Inclusive, se eu vier aqui, estou aqui no Drive. Eu consigo vir e tirar a permissão. Eu consigo vir aqui, olha, e remover o acesso da minha conta do projeto. Vou fazer aqui o teste para vocês verem. Vou remover, vou salvar. Olha o que aconteceu. A imagem agora aparece com um cadeadinho. Vou atualizar aqui para vocês verem. Não consigo mais abrir ela. Não tenho mais acesso. Estou tentando abrir ela aqui. Não consigo mais visualizar, não consigo mais fazer nada. Deixa eu ver se eu consigo renomear ela ainda. Beleza, renomear, mas o que adianta? Não consigo mais ver ela. Para isso, eu precisaria solicitar o acesso de novo. Aí eu receberia uma notificação informando para mim conseguir ter acesso àquela imagem de novo. Para a gente só finalizar agora esse tópico, para a gente fechar a parte, eu vou mostrar para vocês como que a gente compartilha, no caso, como que a gente sincroniza os arquivos do Google Drive com o computador, que é uma coisa interessante demais. Para a gente fazer isso, primeiramente a gente tem que baixar o aplicativo do Google Drive no nosso computador. A gente vem aqui no nosso navegador de internet e digita assim, download Google Drive computador. Feito isso, vai abrir aqui, a gente vai abrir o site oficial do Google Drive, google.com, download Google Drive. E vai vir aqui, escolher fazer download para o computador. Eu não vou fazer o download, porque o meu já foi feito, no caso. Só que é bem simples. Só baixar ele e instalar. Assim que você instalar ele no seu computador, ele vai te pedir para você logar em uma conta. Eu vou mostrar como que é essa parte aqui agora. Vou abrir aqui o meu Google Drive, normalmente. Quando você abrir ele vai te pedir para fazer login no seu computador. Eu vou vir fazer login. No caso, como eu já abri aqui na conta do projeto, eu já vou escolher a minha conta do projeto. Aí ele tá perguntando, confira se você fez o download desse app pelo Google, beleza. No caso, eu baixei pelo site oficial. Ok. Pronto, você fez login. Para continuar, feche essa janela e volte para o Google Drive. Agora, olha que interessante que é isso aqui.
eu quero sincronizar o meu computador com o meu Google Drive, ou seja, eu quero que um arquivo ele esteja no meu computador, mas ao mesmo tempo esteja no Drive. E da mesma forma, se eu excluir um arquivo do meu computador, eu quero que ele seja excluído do Drive. No caso, eu vou sincronizar apenas uma pasta em específica. Por exemplo, aqui no meu computador, eu vou vir sincronizar essa pasta aqui, olha, que é a minha pasta do CityNova. Eu vou clicar com o botão direito sobre ela, sincronizar ou fazer backup. Quando eu fizer isso, ele vai abrir uma telinha, aí ele vai me falar, olha, a pasta CityNova, ela tem 199,9 KB, são 7 fotos, beleza? Vou clicar em concluído. Feito isso, vou salvar, vou aguardar um pouquinho. Ok, deixa eu ver aqui, acho que já deu certo. Ó, vou voltar aqui para a página inicial do meu Drive. Ó, agora eu venho aqui em computadores, meu laptop. Aí aqui já apareceu para mim a minha pasta do projeto, olha. Se eu vier aqui, agora esses arquivos já estão sincronizados com o meu computador. Como que eu vou provar isso para vocês? Eu vou vir aqui na minha pasta do projeto. Vou abrir ela aqui de novo, ó. Primeira coisa que vocês já observam, ela está com esse íconezinho verde aqui, olha. Isso indica que é uma pasta sincronizada. Observa minhas outras pastas, elas não aparecem assim. Outra coisa, os arquivos eles ficam com esse Vzinho aqui, olha, que é o mesmo símbolo que está aqui, só que aqui ele está um pouquinho maior. No caso, isso indica que é um arquivo sincronizado. Olha que interessante, ó. Eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, essa imagem aqui, ó, e vou excluir ela do meu computador. Ó, vou excluir ela normalmente, ó. Aí a primeira coisa que já me aparece aqui, ó, itens removidos. Os itens removidos da pasta CityNova no computador também serão removidos da pasta CityNova. Olha que interessante, ele assumiu aqui também já, olha. Viu como é que é bacana? Agora, por exemplo, eu vou criar um novo arquivo aqui, ó. Vou criar um arquivo de texto. Vou chamar ele de teste. Assim que eu salvar ele, observa que ele fica com a bolinha azul, ou seja, ele está sendo processado. Agora, olha ele aqui. Não, e eu vou provar para vocês como que vou mostrar para vocês como que é interessante, ó. Vou escrever aqui, ó. Este é um arquivo sincronizado com o Google Drive. Na hora que eu salvar, vou fechar aqui normal. Tá vendo que ele está com a bolinha azul, ou seja, ele está carregando. Eu vou aguardar um pouquinho. Quando ele ficar verde, eu sei que ele já enviou a atualização para o meu Drive. Agora eu estou na minha pasta do Google Drive. Na hora que eu abrir ela, eu estou abrindo um documento de texto. Olha o meu arquivo aqui. Então, sim, isso é muito interessante. Inclusive, se eu vier agora e editar ele, ó, posso vir aqui, ó, editar. Eu consigo abrir ele com o Google Documentos. Que no caso é um arquivo TXT, né? A gente considera ele como um arquivo de texto, né? Um documento. Beleza. Então, olha que dinâmica interessante que vocês têm. Vocês conseguem sincronizar uma pasta ou mais de uma pasta. No caso aqui eu peguei uma pasta só para a gente mostrar como exemplo nessa aula. E aí você consegue colocar isso dentro do seu Google Drive. Então, sim, é muito bacana, porque você não precisa ficar subindo os arquivos toda hora para o Drive. Só do arquivo estar naquela pasta específica, você já sabe que ele está no backup. E da mesma forma, se é um arquivo que você não precisa mais, quando você excluir ele da sua pasta, né, no seu computador, ele automaticamente já vai ser excluído do Google Drive. Deixa eu só ver aqui agora se eu deixei de abordar algum assunto com vocês. Interessante. Conseguimos ver tudo em 1 hora. Agora, atividade final para a gente finalizar essa aula.
Quem aí está assistindo a aula no computador? Só para mim ter uma noção. Kelly, pode perguntar. Oi, Ítalo, eu posso logar qualquer conta nesse drive aí do meu computador, né? Qualquer conta. Só que aí o que você tem que observar é o seguinte: a conta que você logar vai para o drive dela, né? Ah, Igual, por exemplo, eu loguei a minha conta do projeto. Então, quando eu subi o arquivo, ele foi para o drive do projeto. Se você logar sua conta pessoal, na hora que você subir o arquivo, ele vai para o seu drive pessoal. Certinho? entendi, certinho. Eu estou no computador. Então, Kelly, eu quero que você faça um teste aí. Dentro do seu Google Drive, faça um upload de um arquivo qualquer, uma imagem teste, um PDF, qualquer coisa, e faça aqueles testes que eu te falei. Me dá permissão, tira permissão, cria link, muda a edição, que aí você vai testar essa dinâmica. O Drive, ele não é um conteúdo que tem necessidade da gente ficar aqui 2 horas, porque na verdade eu gosto de trabalhar com objetivos. O meu objetivo hoje era passar esses conteúdos aqui para vocês, olha. E eu espero assim que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido qualquer uma desses tópicos aqui, eu gostaria que vocês perguntassem para a gente não ficar com dúvida, porque o Drive ele é uma ferramenta muito dinâmica. Então, sim, se vocês utilizarem ela da forma correta, vocês vão conseguir ter uma dinâmica muito boa. Tem alguém que não entendeu algum desses tópicos aqui? Olha, por exemplo, o que é um armazenamento em nuvem, como que a gente acessa o Drive, como que a gente sobe arquivo, sobe pasta, como que a gente cria um documento, uma planilha diretamente, como que a gente compartilha e tal. Vocês conseguiram acompanhar tudo? Não, tranquilo, Suzane. Tranquilo, a gente já está fechando essa aula também. Não vai estar perdendo nada. Eu vou estar criando para vocês um formulário que ele basicamente vai resumir assim, o que a gente já viu até agora. No caso, eu gostaria de saber de vocês, eu gostaria que vocês respondessem o formulário sobre o que vocês estão achando até agora. Se vocês gostaram da aula da agenda, da aula do Meet, da aula do Gmail, se vocês gostaram dessa aula. Se tem alguma coisa, né, que vocês gostariam que fosse feita a correção. Professor, não estou gostando disso, tal. Ali vai ser o momento do aluno e do professor. Eu vou ter acesso às respostas, aí eu vou ver pelo que vocês estão achando, tudo bem? Vai ficar de atividade, então, para vocês fazerem, é o seguinte, abrir o Google Drive, colocar arquivos lá dentro, pega um arquivo em específico, me dá o acesso a esse arquivo, tira o meu acesso, me manda o link. Então, sim, eu quero que vocês pratiquem o que eu mostrei. Essa parte de configuração de uma pasta do computador com o Google Drive, eu realmente admito que é um pouquinho mais complicado, porque tem que fazer um download de um programinha e tal. O programinha, no caso, é o próprio Drive, só que você vai baixar ele na versão de computador. Mas assim, eu recomendo que vocês também façam isso. Podem fazer ou na conta pessoal suas, ou no projeto, eu indico que seja uma conta do projeto. Cria no seu computador uma pasta projeto e tal. Faz o upload dessa pasta via aplicação, no caso. Você pode testar também fazendo o upload daquele modo que eu mostrei, né? Que você vem aqui, por exemplo. Você vem aqui, botão direito. No caso, eu estou aqui em outra pasta. Aqui, ó. Você vem aqui, por exemplo. Você quer subir uma pasta inteira. Botão direito, upload da pasta e tal. Então, bacana. O Arthur já fez a chamada aqui para a gente, tudo bem? Quem esteve presente hoje já recebeu a presença. Se caso ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai estar encerrando a aula de hoje, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Certinho então, pessoal. Agradeço aí a participação de todos. Espero que vocês treinem o que a gente viu aqui hoje, que vocês criem arquivos aí no Google Drive de vocês, me deem o acesso, tira o meu acesso, tudo bem? No mais, eu aguardo vocês na terça-feira que vem, ok? Um abraço e fiquem com Deus.